Você diz não para mais um desenho na TV e de repente seu filho começa a chorar, a gritar, se joga no chão e parece que tudo vira uma batalha. E aí vem aquela dúvida: será que meu filho está sem limite? Mas e se eu te disser que na maioria das vezes não é falta de limite? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente está por trás das birras e 3 passos práticos para você lidar com isso sem gritar, sem ceder e com mais calma. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou a Ju, uma mãe borboleta, sou mentora e educadora parental e criadora do método Mãe Borboleta. Sou mãe de 2 crianças com neurodesenvolvimento atípico e criadora do curso SOS Birras, da Caixinha da Calma e da mentoria Mãe Borboleta. E tudo que eu ensino aqui não vem de teoria solta, vem da vida real, da neurociência aplicada e da maternidade vivida no corpo e na alma. E sim, mamãe, eu sei que na hora da birra, na hora que teu filho tá ali gritando, esperneando, te batendo, eu sei que parece desrespeito, eu sei que parece teimosia, eu sei que parece sim falta de limite. Parece, mas não é. Porque, na verdade, a birra, presta atenção a essa analogia, a birra ela é como uma dor de cabeça. Ou seja, a dor de cabeça, ela nunca é o problema, ela é só um sintoma que vem avisar pra gente que existe um problema ali, no nosso corpo. Então, a birra, ela é igual, ela é como a dor de cabeça, ela não é o problema. A birra, o choro, o desrespeito, né, a teimosia, a falta de limite, a birra não é o problema. A birra é apenas um sintoma que vem te mostrar pra gente, o adulto, que ali dentro da criança tem uma coisa maior que está precisando de atenção. E quando é que verdadeiramente acontece uma birra da criança? Uma crise emocional, né? Muita gente chama de birra, mas na verdade é uma crise emocional. Mas vamos chamar de birra só para ficar mais didático, né? Então a birra ou a crise, ela acontece quando tem uma emoção muito grande que invade a criança e que essa emoção ela é tão grande que ela é maior do que a capacidade da criança de lidar com essa emoção. Simples assim. É como se a criança estivesse com um copo ali cheio de emoção, já está aqui na borda, e qualquer gotinha que caia mais, pim, faz o copo transbordar. Agora, para você entender melhor ainda, olha para esse copo aqui. Imagina que o teu filho tem um copo emocional dentro dele. E aí, durante o dia da criança, esse copo emocional, ele vai enchendo com frustração, cansaço, fome, estímulos, pequenas decepções. E aí, durante o dia, esse copo emocional vai enchendo. E ele tá aqui, ó, já na borda. E aí, num determinado momento do dia, o seu filho te pede um bombom que ele quer muito e você diz não. E aí, não. Bum. Esse não foi a gota d'água que fez o copo do seu filho transbordar. E aí o seu filho explode em choro, em birra. Só que, veja bem, a birra ela não começou ali naquele não que você falou por causa do bombom. A birra ela só apareceu ali naquele momento. Mas a verdade é que o copo da criança já estava cheio de frustração, de fome, de cansaço, de pequenas decepções que foi acumulando tudo isso ao longo do dia. Então esse copo já estava cheio e qualquer gota a mais que caísse ali, iria de qualquer forma fazer o copo transbordar. Seja o não do bombom, seja qualquer outra coisa que pudesse acontecer aí no dia ou na noite de vocês. E quando você entende isso, minha querida Aurora, o que vai acontecer é que você vai parar de lutar contra a birra e você vai começar a entender a causa, o que está por trás dessa birra. E isso muda completamente a forma como você vai reagir às birras do teu filho. Porque o erro mais comum que o adulto comete é tentar resolver a birra só olhando para o comportamento ali, para o choro, para o grito, para o espernear e se jogar no chão. Mas só que deixa eu te explicar uma coisa de forma bem clara para você nunca mais esquecer. Presta atenção, presta muita atenção agora e fica aqui comigo. Quando eu falo resolver a birra no comportamento, deixa eu explicar isso de forma mais clara. Quando a criança faz birra, o que aparece para a mãe, para nós adultos? O que aparece para a gente ali é o comportamento que a criança está tendo naquela hora. O choro, o grito, o espernear, o se jogar no chão. Ou seja, isso tudo é o comportamento visível que a gente consegue observar. E aí, diante desse comportamento visível que a gente está vendo ali da criança, a nossa reação automática da mãe, do adulto é: para de chorar, levanta daí agora, já chega, se continuar vai ficar de castigo.
É isso que significa tentar resolver a birra no comportamento. Mas só que, agora presta muita atenção, porque isso aqui que eu vou te falar agora é a chave para você não errar mais. A birra, ela não começa do lado de fora, ela começa do lado de dentro, naquelas coisas que a gente já viu que a criança vai acumulando no dia a dia, de frustrações, de estímulos, enfim. Eu vou te dar um exemplo bem concreto para você entender de forma mais clara. Imagina que teu filho, imagina que ele dormiu mal, que ele ficou o dia todo vivendo muitos estímulos de telas, de barulho, enfim. Imagina que ele está cansado e que ele está com fome. E aí, uma certa hora do dia, sei lá, antes da refeição, ele te pede, chega e te pede um bombom. E aí você diz, não, filho, não vai ter bombom antes do jantar. E aí, bum, a criança explode numa birra. Agora eu te pergunto, me diz uma coisa, você acha que o problema ali, que causou a birra, o choro, foi só o bombom? Ou será que foi tudo que já estava acumulado dentro da criança? Certamente foi tudo que já estava acumulado dentro da criança, né? Então, nessa história toda aqui, o que é sintoma e o que é causa? O sintoma é a birra, é a criança gritar, chorar, espernear. E a causa é emoção grande, mais cérebro imaturo, mais cansaço, mais frustração. Isso é a verdadeira causa que está por trás da birra e da exclusão do seu filho. Então, o que acontece de verdade na prática? Na prática é que quando você está ali só tentando parar o comportamento da criança que está ali fazendo birra, gritando, esperneando, é como se você quisesse resolver um incêndio só desligando o alarme, mas sem apagar o fogo. E aí, na verdade, não resolve. Não resolve o incêndio, não resolve a birra. Porque quando você só resolve o comportamento, choro, grito, na verdade você não está resolvendo a emoção, que é a verdadeira causa da birra. E a emoção, ela continua lá dentro. E o resultado disso é que a criança, ela continua desregulada. Ou então ela só para o comportamento ali na hora, mas ela vai explodir de novo depois. Ou então, o que é pior ainda, a criança ela começa a fazer ainda mais forte. Chorar mais forte, gritar mais forte, se jogar no chão e até mesmo se machucar. Resumindo tudo isso é que resolver a birra só querendo atacar ali o comportamento é como tentar calar a criança. Resolver a birra na causa, aí sim, é você ajudar a criança a lidar com o que ela está sentindo. E é isso que resolve de verdade, é você ensinar a criança a lidar com o que ela sente. Ou seja, você vai ajudar a nomear essa emoção, você vai ajudar a criança a se acalmar e você vai manter o limite com calma, sem ceder. A birra, ela não é um problema. A birra, ela é o sinal de um problema. Guarda bem essa frase aqui. Guarda, eu vou repetir. A birra, ela não é o problema. A birra, ela é o sinal de que tem um problema ali com a criança. A birra, ela é um pedido de ajuda. Daí, se a birra ela é um transbordo emocional, como a gente já viu, então a solução não é a gente querer controlar. Lembra da experiência que a gente fez com o copo? Imagina que eu acrescentei lá as gotas d'água que fizeram o copo transbordar. Você consegue controlar isso? Acrescentar mais água e controlar para o copo não transbordar? Não, a gente não consegue. É a mesma coisa. Não adianta só querer controlar o choro da criança. Não vai funcionar. O que a gente tem que fazer de verdade é ensinar a criança a lidar com o que ela sente. A ensinar a criança e filho, isso que você está sentindo é raiva, isso que você está sentindo é tristeza, é frustração, e você pode lidar com isso dessa forma, sem se machucar, sem machucar o outro, sem estragar ou agredir o ambiente, né, quebrar as coisas. Então, você tem essas e essas técnicas. Você pode respirar, você pode bater numa almofada, uma infinidade de outras técnicas. Mas não é só falando isso na hora que a criança está zangada que ela vai aprender. Não, não é isso. É preciso ensinar educação emocional. E essa educação emocional ela é ensinada nos momentos de calma. E agora eu vou te dar aqui 3 passos práticos para você ensinar essa educação emocional, ensinar o teu filho a se acalmar nesses momentos de fortes emoções. O passo 1 é regule você primeiro. Eu sei que isso não é tão fácil, né? A gente se manter calma quando a criança está ali fazendo um escândalo e a gente já está cansado e tudo mais. Mas a verdade é que você, a gente, o adulto, a gente não vai conseguir acalmar o nosso filho se a gente estiver desregulado emocionalmente.
Então, antes de você fazer qualquer coisa, quando teu filho explodir ali, antes de você fazer qualquer coisa, respira, abaixa o tom da tua voz e desacelera. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa não entrar na mesma explosão da criança. O passo 2 é valide a emoção da criança. Filho, você queria muito isso, não é? Filho, você ficou bravo porque queria ficar mais tempo no parquinho. Validar a emoção não é ceder. Validar a emoção é mostrar para a criança que você entende o que ela está sentindo. E quando a criança ela se sente compreendida, a intensidade dessa emoção que está ali dentro dela começa automaticamente a diminuir. E o passo 3 é mantenha o limite com calma. E aqui está o ponto que muita mãe confunde, porque acolher e validar a emoção da criança não significa ceder e fazer o que ela quer. Você pode dizer, por exemplo, filho, eu sei que você quer muito, mas não vai ter agora. E você fala isso com firmeza, mas sem gritar, sem brigar. E isso, você manter o seu limite com calma. Filho, eu sei que você quer muito um bombom agora, mas não vai ter agora. Então, você manter esse limite com calma, isso ensina segurança para a criança. Isso faz ela se sentir segura. E talvez ninguém nunca tenha te ensinado isso dessa forma, porque a gente cresceu aprendendo que a gente precisava controlar o comportamento da criança. Que a gente precisa impor, que a gente precisa corrigir, que a gente precisa parar a birra ali. Mas a verdade é que criança não aprende a se acalmar sendo controlada. Criança aprende a se acalmar sendo acompanhada. E isso muda tudo, porque quando você entende o que está por trás ali da birra, você vai parar de brigar com seu filho e começar a ajudar ele de verdade. E não, isso não significa que você vai deixar o seu filho fazer tudo o que ele quer. Isso significa que você vai manter o limite, mas com consistência, com presença e com calma. E isso tudo é uma construção. Isso não vai acontecer assim de um dia para o outro. Você vai ensinar hoje e amanhã a criança já está, inteligente emocionalmente. Não, isso não acontece de um dia para o outro. Isso é uma construção, você vai ensinando dia a dia, praticando, mas você precisa começar hoje com pequenos passos e com constância, todos os dias. Esquecer um dia, não pôde fazer um dia, continua no próximo. É que nem exercício físico, né? Às vezes a gente não faz um dia e aí já quer não ir mais nunca na academia, não vou fazer mais não. Não, mas não é assim, tá? Então, pequenos passos e sempre, com constância. Começa hoje e daqui a 7 dias você já vai sentir a diferença aí na tua casa. E se você sente que precisa de ajuda para aplicar tudo isso na prática, eu te convido a entrar no meu grupo do WhatsApp, o grupo VIP Mães Borboletas. Eu pessoalmente vou te ajudar por lá. Esse grupo ele é uma comunidade de mães que querem educar com mais calma, com mais firmeza e com conexão. Lá nesse grupo você tem acesso a conteúdos exclusivos, você tem espaço para tirar dúvidas sobre os desafios da sua maternidade. Eu estou lá pessoalmente para tirar as suas dúvidas. E quem está lá no meu grupo VIP pode ter a sorte de participar de uma consultoria gratuita comigo. Esse grupo ele é um espaço seguro e sem julgamentos. O link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Clica lá e vem. Você é livre para entrar, ver se você vai gostar, se sentir à vontade dentro do grupo. E se você não gostar, você também é livre para sair. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal para você receber mais vídeos que deixaram sua maternidade mais leve, mais feliz e mais descomplicada. Curte esse vídeo, não custa nada para você e significa muito para mim. E principalmente envia ele para uma mãe que também vive esse tipo de situação que a gente falou aqui hoje. E a minha mensagem final de hoje para você é: o seu filho, ele não está contra você. Ele só está ali lutando contra algo que ele ainda não sabe controlar. E é você, mãe, quem pode ensinar isso para ele.